Peraí, Ela vai falar. Prontinho, tá gravando. Então tem as interpretações das escrituras, né? E a interpretação da escritura faz com que muitos irmãos eles vivam separados, né? Não congreguem junto, somente ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então a pessoa crê de um jeito, aí ela vai lá e funda a denominação dela, o grupo de irmãos dela, né? Mas essas interpretações, essas diferenças de crença, está na enfermidade da fé. E o enfermo a gente não deve abandonar. Os cristãos não devem abandonar os enfermos. Porque é legal, né? Imagina, nós temos que correr para escapar de uma enchente que está vindo, estourou uma represa. A gente correr com pessoa saudável, que corre o nosso ritmo, é bem melhor do que com manco, né? Hã? É verdade. Ou um paralítico. Ou a gente deixa ele para trás, que é mais confortável para nós, ou um pega um braço, outro pega outro, 4 pessoas ali, corremos com ele assim. Mas quem quer fazer isso? Então a pessoa ela entender um pouco diferente a Bíblia, já descarta e funda o seu próprio grupo. E o Senhor, em hipótese alguma, aceitou a divisão do corpo. Como é que nós vamos dividir um corpo que nem nosso é? Imagina a boca tá com sede, a boca tá morrendo de sede. Aí o cabeça do corpo fala para as pernas, vai lá na pia. E fala para a mão, pega água. Aí a mão, não, tô beiçudo com a boca lá, ela pensa diferente que eu. Não vou dar água para essa boca aí. É verdade. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Porque uns dizem eu sou de Paulo, eu sou da Quadrangular, eu sou da Universal, acaso está Cristo dividido? Então, mas eu tinha essa interpretação errônea, né? Agora, se eu tinha uma interpretação errônea, significava que eu estava enfermo na fé. E os irmãos fugirem não ia me ajudar a ficar são, né? Agora, se eles me trouxessem um remédio, me levassem no médico, ia ser mais fácil. Eu interpretava da forma que é as pessoas que estão nos observando, né? Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta, nos desprendendo de todo embaraço e de todo pecado, né? Então, eu vou me desprender do embaraço, eu vou me desprender do pecado para dar um bom exemplo para as testemunhas que estão vendo a minha fé. Era isso que eu pensava. Até eu aprender que não é isso que quer dizer. A nuvem de testemunha é os irmãos da galeria dos heróis da fé do capítulo anterior, do contexto do 11, né? Eles são a nuvem de testemunha, eles são a testemunha para nós observar e nos desprender do embaraço. Não é as testemunhas que nos observam, é as testemunhas que nós temos que observar. Nós temos uma grande nuvem de testemunha, de pessoas de carne e osso, de sentimentos, igual nós, que correram a carreira da fé. Sem olhar para trás, sem desanimar, sem desistir. Guardaram a fé, combateram o bom combate. E nós temos essa nuvem de testemunha. Eu estou só aguardando sentar na mesa lá com Abraão, Isaac, Jacó. Quero procurar o Pedrão lá. Então, nós nos despojamos de todo embaraço e todo pecado por causa dessa nuvem de testemunha que nos serve por ânimo. E nós também vamos ter a nossa nuvem de testemunha, que vão largar o pecado, que vão largar o embaraço, porque viram em nós alguém que percorreu a carreira. E aí se animaram a fazer o mesmo, porque todos nós sabemos que a gente é contaminado pelo ambiente que nos cerca, né? Isso é científico. O ambiente e a genética gera comportamento. Então, se o espírito nos leva a irmãos que dão mau exemplo, a gente tende a se escandalizar, ficar triste, desanimado, a ver não querer mais falar da palavra e cair no pecado, porque a gente só viu um mau exemplo, diz irmão. Agora, se o Espírito nos leva a irmãos que dão bom exemplo, isso nos anima a querer guardar a fé, guardar a palavra. Então é muito importante essa questão da compreensão das escrituras, né? Que a gente compreende errado, mas é normal.
muitas coisas a gente vai compreender errado pelo contexto, porque às vezes nos ensinaram errado e a gente está enfermo na fé. E o Espírito que nos salvou, ele mesmo é o cirurgião, o médico, que vai nos... Ele pode até usar alguns enfermeiros, vamos dizer assim, fazendo uma analogia que seria nós, né? Mas a obra, quem faz é ele, de nos tirar a enfermidade e nos dar mente sadia na fé. Uma vez a pessoa gosta de ficar doente, né? Porque ela recebe um benefício, ela recebe um agradinho, vem um cafezinho na cama, ela não quer ficar sã. Tem desses também, né? Tem desses que prefere, às vezes, ficar na enfermidade, ficar no pecado, não largar o pecado, ficar entendendo a Bíblia da forma errada, né? Não quer aquele grupo ali que ela cria umas emoções boas nela, aí ela prefere ficar com aquela enfermidade ali espiritual, de consciência, né? Porque, como diz Romanos 14, nós temos que render a Deus um culto racional, são. Mas às vezes a pessoa prefere ficar enferma porque ela tem aquele agrado infantil, né? Aquelas emoções infantis ali de criança que são sensações boas. Abre aspas aqui, a benção da ignorância, né? Eu preferia não saber isso, né? Porque o conhecimento, ele gera uma dor, um desconforto. A gente tem que sair da zona que a gente está para uma zona maior, né? Ontem o irmão Lucas estava trazendo um assunto interessante. Ontem à noite, ele perguntou sobre a questão de sairmos do mundo, né? Como seria a gente sair do mundo? Que a Bíblia fala, não ameis o mundo, né? Nem o que há no mundo, as concupiscências da carne, a cobiça dos olhos, né? E como seria esse sair do mundo? Porque os apóstolos pararam de trabalhar, por exemplo, né? O próprio Senhor Jesus largou a profissão dele e era sustentado por mulheres ricas. E Judas, ele era o tesoureiro dessa arrecadação que essas irmãs ricas faziam ali. E se a gente olhar, sempre que a gente olhar para as escrituras sobre a igreja, o ministério das irmãs é boas obras. Dorca morreu e as viúvas choravam muito porque ela cuidava das viúvas, as irmãs ricas ajudavam financeiramente o ministério, Lídia cedeu a casa para a igreja se reunir, a irmã não tem o lugar da autoridade do Senhor, que é de trazer a palavra, de fala, né? Então, só que essa questão de sair do mundo, né? Sair do mundo. Aí ele trouxe essa pergunta, isso é interessante, né? Nós temos que nos largar nossas profissões e viver lá no meio do mato, lá, meio que nem mendigo, como uns nômades, né? A gente largou lá no grupo um vídeo do Ótimo Animo interessante. Recomendei que olhar. Chegou a assistir, Lucas? Ainda não, a gente tava conversando, mas depois eu acabei indo dormir. Ah, tá. Não. Quando o irmão tiver um tempo, o irmão assiste. Então, essa questão de sair do mundo, né? Largar o mundo é uma questão difícil muitas das vezes, de compreender pela enfermidade da fé, né? Que a gente tem nosso trabalho, a gente tem as pessoas que a gente obrigatoriamente convive como prestador de serviço, como funcionário de uma empresa, como patrão, né? Então, como seria isso, né? Como seria a nossa condução prática nesse mundo aqui? E o que pode nos dar direção e nos confortar é que Hebreus 8, do capítulo 8, do versículo 8 ao 10, o Senhor vai dizer, nessa nova dispensação que nós estamos, que não ensinará mais homem ao homem, nem irmão a irmão, dizendo, conhece, Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Hoje, é o Espírito que fala com nós, ele pode usar a fala que ele mesmo trouxe, o próprio Espírito traz uma fala para um irmão,
e Ele mesmo vai confirmar essa fala em nosso coração. Mas às vezes essa fala que o Espírito trouxe não foi para nós, foi para um outro irmão. Às vezes até na reunião da igreja, da assembleia ali. E é impressionante, o Espírito vai fazer toda a obra de abrir os nossos ouvidos e trazer a fala por um irmão ou diretamente ao nosso coração, né? O Espírito vai fazer toda a obra, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu habitarei neles. Então, hoje, na atual dispensação, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, não há mais volta para nós, irmãos. Não há mais volta. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, até eu larguei um texto muito comprido lá no grupo, né? O irmão vai trazer em PDF esse texto. Não há mais volta para nós somos conduzidos pelo Espírito. E se pecarmos voluntariamente, nós seremos disciplinados pelo Espírito. Nós nascemos de Deus e essa filiação ela é eterna. Assim como eu tenho a minha filha brincando com 2 amiguinhos dela aqui em casa, né? 2 amiguinhos, coleguinha. Aí eu dou uma ordenança, ó, não mexam nessas coisas aqui. Aí ela mexe, ela me desobedeceu, a minha filha. Aí o amiguinho dela não mexe, ele obedeceu. Mas o fato dele obedecer não torna ele meu filho, nem herdeiro do que eu tenho, e não deixa ela de ser minha filha o fato dela desobedecer. O povo judeu era chamado a uma obediência por obras. Nós somos por filiação, nós somos filhos de Deus. E como filhos, Hebreus capítulo de número 12, o pai disciplina e corrige ao filho que ama. Se está sem disciplina é porque não sois filho. Eu não vou disciplinar o filho do vizinho que mexeu onde não podia. O máximo que eu posso fazer é contar para o pai dele. Então não tem mais volta para nós. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador de verdade, né? De verdade, nós entendemos a nossa condição diante de Deus, que é de miséria e morte, e nós somos irreconciliáveis com Deus e inclinado ao pecado perpetuamente. Tudo que a gente quer é pecar. A gente não quer fazer outra coisa. Quando a gente entende essa nossa situação diante de Deus e a gente aceita a sua salvação por Jesus Cristo, então nós nascemos de novo. A partir desse momento não há mais volta para nós. Nós somos guiados pelo Espírito em toda a sua vontade. Em toda a sua vontade. Olha só, trabalho. Ah, mas eu não estou ouvindo. Eu não preciso ouvir. Se eu não estiver ouvindo, ele vai me disciplinar. Se eu estou num trabalho que ele não quer, a vara vai pegar. E ai, e tá pegando. Se eu estou flertando com a pessoa, quem é solteiro, né? Ah, não tem nada a ver. Eu estou fugindo da voz do Espírito quando ele está falando, a vara pega. Não tem volta para nós. Nós somos filhos. Ou nós ouvimos ou nós apanhamos. Não tem mais outro jeito. Isso em todas as áreas, né? Todas as áreas da nossa vida. Muito interessante isso. Muito interessante. Então, eu vou ler ali o tema do grupo. Eu falei para os irmãos que os irmãos podiam colocar um tema ali, se quisesse, né? Mas eu já esqueci o tema. Então eu vou abrir aqui no WhatsApp aqui e ver o tema aqui. Reunir-se ao nome do Senhor pelo Espírito, né? Os irmãos têm alguma coisa para algum interesse que os irmãos entendam que querem compartilhar? Tô hoje aqui na escuta, tá, irmão? O tema é muito bom pra gente, já que a gente tá começando essas reuniões, né? Abrimos aqui para os demais irmãos estarem participando, compartilhando. Acho que é um tema bom para a gente continuar até mesmo para as próximas reuniões. O irmão colocou, eu vi que o irmão trouxe o versículo ali. Aí eu vou trazendo o versículo aqui. Eu não vou conseguir abrir a Bíblia no celular e ao mesmo tempo tá no aplicativo. O irmão pode ir colocando na tela, aí já fica para os irmãos que assistirem pelo YouTube, né? Beleza, então. Então, Você vai falando que eu vou na tela. vamos então analisar essa situação. A obediência a Deus, né? O mundo pode obedecer a Deus também, irmãos. Pelo menos externamente. Os prosélitos,
os falsos irmãos, aqueles que não são salvos, mas que estão no meio da cristandade, né? Porque hoje nós não temos mais o testemunho da igreja, hoje nós temos a grande casa relatada em Timóteo capítulo 2, uma casa de vaso de vergonha e vaso de honra. E nós devemos ser apartados para ser vasos de honra para Deus. Então, aonde o Senhor Jesus foi crucificado? Fora do arraial judaico, fora da religião. Quando ele veio ao mundo, tinha 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião de Deus, a única religião verdadeira no mundo, a única religião que Deus habitava, que Deus falava, que Deus se comunicava ao homem, era o judaísmo. E o Senhor Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não se filiou ao judaísmo. As suas facções, né? Vamos dizer assim. Os saduceus, os fariseus, os judeus. Porém, ele disse que a verdade estava com quem? Com os judeus. Agora, se eles entregavam essa verdade conforme Deus queria, não entregavam. Tanto que eles crucificaram a verdade. Hoje, a verdade ela está com a cristandade. Por mais que a cristandade deturbe, distorce, contamine, não pratique, quando ensina, não pratica, a verdade está com a cristandade. Nenhuma outra religião tem a verdade. Por quê? Porque a verdade é Jesus Cristo e ela está na cristandade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Só que o Senhor Jesus apartou-se e quando o cego de Lucas capítulo 9, se eu não me engano, acho que é, vamos ver então, como reunir-se ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nas assembleias, pelo menos as que eu tenho conhecimento, né? Algumas fazem diferente também, não tem problema, não é uma regra, né? Mas nas assembleias, Lucas capítulo 9, vamos ver se é a cura do cego aí de nascença. Nas assembleias, os irmãos, o que acontece? Na reunião da assembleia, porque tem reuniões de estudo, né? Mas na reunião da assembleia, os irmãos não trazem nenhuma palavra. Como, por exemplo, nós colocamos aqui, meditar nesse assunto, a reunião da igreja, acho que é esse título, né? Não lembro mais. Mas acho que é a reunião dos irmãos, né? Como estar reunido ao nome do Senhor Jesus. Acho que é isso, o título aí que foi colocado no grupo, né? Então nós estamos meditando sobre esse assunto. Como estar reunido ao nome do Senhor Jesus. Na reunião das assembleias, os irmãos não trazem uma palavra de estudo. Por exemplo, vamos falar sobre família domingo que vem. Não. Todos os irmãos se ajuntam na assembleia sem trazer nenhum assunto. Nenhum irmão vai lá sabendo que vai ser falado sobre um assunto. Porque lá em Coríntios capítulo 14 vai dizer, quando for dado a um irmão uma palavra e tiver um irmão falando, esse irmão se cale e deixa o outro falar. Veja, quando for dado, é o Espírito que traz. Então, na reunião da assembleia, o Espírito traz a palavra conforme a necessidade do corpo. Porque se nós determinarmos que assunto vai ser falado na assembleia, semana que vem, muita coisa pode acontecer com o corpo. Tu pode estar caminhando e tu se programou ir para a praia semana que vem, mas de repente tu bateu o pé e teve que arrancar uma unha. Tu vai conseguir ir para a praia? Não vai. Então tu vai ter que mudar o teu cronograma. Como é que tu vai determinar que vai ser falado sobre família no domingo que vem e de repente durante a semana um irmão pecou e aí o Espírito Santo quer sarar esse irmão e quer trazer uma palavra de arrependimento para a Assembleia? Como é que o Espírito Santo vai trazer uma palavra de arrependimento para a Assembleia se ele foi castrado? Que a partir do momento que eu determino como vai ser a reunião, que assunto vai ter, no domingo que vem, o Espírito Santo ele está proibido de falar. Não. E o corpo é muito dinâmico, irmãos. Às vezes a gente vê o irmão lá, bem, que daqui a pouco, puf, ele cai, se quebra tudo. O corpo ele é muito dinâmico. E às vezes nós não sabemos, às vezes o irmão não quer nos contar, mas o Espírito sabe. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. O Espírito sabe que habita em nós, porque eu habitarei em vós. Então ele sabe e ele vai trazer a palavra necessária para o corpo. Às vezes um irmão que está ouvindo, a palavra não faz sentido nenhum. Mas agora é o Espírito, a cabeça quer cuidar do pé machucado ali. E às vezes o irmão até traz publicamente, irmão, obrigado pelas palavras, o senhor trouxe
essa exortação para mim, eu pequei e tal, me arrependo, confesso aos irmãos, e a igreja toda edificada, vendo o poder de Deus agindo no nosso meio. Porque Deus é poder, irmão, mas vem a carne, entendeu? Que Deus está falando que vai, né? A carne pode imitar Deus também, irmãos. Pode imitar. Mas nós que temos o Espírito de Deus, nós discernimos a carne. Por isso que lá em Coríntios 14, falando da reunião da Assembleia, diz que a gente deve ouvir o irmão e julgar, para ver se ele está falando a carne ou não. Se estiver falando a carne, nós devemos exortar. Por isso que quando chega um irmão visitando, ele não pode ter o lugar de fala ali. Porque ele pode estar na carne, a gente não conhece o irmão, nem sabe se ele é irmão. Isso é os presbíteros ali que vão, da igreja local, que vão estipular ali. E o irmão, se ele é um irmão espiritual, ele vai entender. Ó, estão zelando pela casa de Deus aqui, nessa cidade. E se ele não é, ele vai criar contenda, vai criar problema, né? Nós tivemos um exemplo disso, de um irmão que queria participar de umas reuniões nossas, né? E eu entendi que não era bom e o outro irmão entendeu que podia, né? E o irmão participou. Irmão, só problema, irmão, gerou. Só trouxe problema e traz até hoje. Só que pelo menos traz no privado, né? Não traz numa reunião. Então o Espírito, ele nos dá discernimento. Ele nos dá discernimento. Nós temos que estar quebrados diante do Espírito. Não diante das nossas afeições, que daqui a pouco a gente tem afeições natural, muito acolhedora, mas isso é da carne. Tem ateus que são muito acolhedor, né? Cato tudo que é cachorro da rua, leva dentro de casa, cato pessoas, são muito acolhedores. E aí confundem esse sentimento natural com a vontade de Deus de acolher. Deus também expele, ele não só acolhe. Nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 5, ontem à noite. Tirai do meio de vós quem tal ato praticou, né? Então o Espírito, ele vai conduzir a reunião dos irmãos. Mas os irmãos também podem marcar a reunião de estudo, né? Como essa, por exemplo, né? Então vamos ler o texto aí, que eu nem lembro mais, né? Mas se o Espírito está conduzindo... aqui, é isso mesmo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto, ele cuspiu, misturou terra com saliva, aplicou nos olhos daquele homem. Então, o Senhor Jesus, ele curou esse cego. O irmão vai passando aí o texto enquanto eu falo, e já deixa no texto onde os fariseus interrogam ele, né? Interrogam os pais dele, interrogam ele. Primeiro os pais dele, eu acho, ou primeiro ele? Primeiro ele, né? Eu acho que é esse texto aí, porque o Senhor Jesus cura 2 cegos, né? Mas acho que é esse. É esse, irmão? É esse, né? Então vamos lá, vou fazer a ler. Irmão Johnny, tu quer ler para nós? Pode ser, irmão, sim. Tá, então não pode ler. Levaram aos fariseus... Lê a sua parte, está destacada, né? Vai lendo até eu dizer. Tá. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tomaram, pois, a pergunta ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais.
Então perguntaram: é este o seu filho, a qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que haviam expulsado e o encontrou e disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor? Para quem eu nele creia. Disse Jesus: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Até aí, irmão. Amém. Até aí. Então veja, irmãos, quando o Senhor Jesus aparece para a mulher samaritana, e ela questiona, uns dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Sersim, os nossos pais. Acho que é esse o nome do monte, né? Em Lucas 4. Outros dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Não é essa a pergunta que muitas vezes nós fizemos? Aonde nós devemos adorar? Qual é a igreja que eu devo congregar? Como deve ser a reunião da igreja? Muitas das vezes, essa é a pergunta que nós fizemos. A pergunta que a mulher samaritana, em Lucas capítulo 4, fez para o Senhor Jesus. Muitas das vezes, essa é a nossa dúvida. Porque tantas igrejas dizem trazer a verdade de Deus. E o Senhor Jesus responde para ela: nem será aqui e nem em Jerusalém. Porém, o Senhor Jesus diz: a verdade vem dos judeus. Então, os judeus eram o portador da verdade. Mas mesmo assim, Deus tirou de lá a adoração dele. Certa vez, o Senhor Jesus disse: fazeis o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Hoje, a verdade vem do cristianismo. Mas fazei o que eles dizem, o que eles ensinam de acordo à vontade de Deus, mas não fazeis o que eles fazem. Então, o próprio Espírito Santo, ele vai guiar o seu corpo gradativamente, conforme a enfermidade de fé, ela vai sendo curada. Quando nós nascemos de novo, João capítulo 3, versículo 3, eu só vou citando, a gente não precisa abrir a Bíblia, né, para não ficar muitas passagens para nós ler, mas eu cito para quem ouvir no YouTube ou lá no grupo, ter essa referência, para quiser confirmar se o que falamos vem de Deus ou não, né? Então, o Senhor Jesus, ele, quando nós nascemos de novo, nós cremos nele, nós recebemos ele como nosso Salvador, o Espírito dele vai nos conduzir em todas as coisas, como ser um pai, pela palavra. O apóstolo Paulo vai ensinar como ser pai. Pai, não irritai os nossos filhos, filhos, honrai pai e mãe, como ser um marido, como ser uma esposa, como negociar nesse mundo. Qual é o nosso limite? Só que quando nós nascemos de novo, nós nascemos enfermos, cheios de enfermidades. Por quê? Porque nós nascemos numa
cristandade contaminada. E a água que a gente bebe dessa cristandade é água. Não é refrigerante, não é ácido, é água. Mas é água contaminada. Então a gente nasce enfermo. Mas o próprio Espírito vai curando a nossa enfermidade. Ele vai incomodando. Quando nos é ensinado, aquele cego, ele não se conformou com os ensinamentos sobre Deus. Ele não se conformou. Então, quando eles começaram a falar que o Senhor Jesus não era um profeta, ele não aceitou. E os pais do cego, o que fizeram? Eles tinham medo de ser expulsos da religião. Então, eles se calaram. Eles não assumiram uma fé no Messias. Porque eles tinham medo de ser expulsos. E quem pregava a vinda do Messias? Os judeus. Mas quando ele veio, o negaram. Então, hoje, quem prega a fé em Jesus? O cristianismo, não é o hinduísmo, não é o budismo, não é os muçulmanos, não é o cristianismo. Mas prega ele de forma errada, em todos os aspectos da nossa vida. E é o Espírito que vai nos conduzir, a forma de congregar. E muitas vezes, quando a gente começa a seguir o Espírito bate de frente com a divisão do corpo e a gente faz como os pais do cego. A gente fica, poxa, né? A gente fica ali naquela... Então o Espírito, ele vai nos conduzindo. Ele vai nos conduzindo em todas as áreas. Vai nos mostrando ali. E ele, fora do sistema, ele conseguiu enxergar. Jesus se manifestou para ele. Então nós temos o Senhor Jesus para salvação, quando ele nos salva, e nós temos o Senhor Jesus para comunhão. É muito diferente, irmãos. Nós sermos salvos por Jesus, termos a vida eterna, e nós temos comunhão com ele aqui. Os discípulos, o Senhor Jesus na oração sacerdotal, João capítulo 17, ele ora assim: Pai, nenhum dos que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, Judas estava no meio deles, mas não era deles. O Pai não tinha dado Judas para Jesus. Mas todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu. Quando Pedro estava enfermo da fé, quando ele estava enfermo e pecou, negou Jesus, ele se perdeu? Ele foi para o inferno? Ele perdeu a salvação? Em hipótese alguma. Quando Pedro duvidou que podia andar sobre as águas, ele estava enfermo na fé, ele se perdeu? De forma alguma. Ninguém arrebata da minha mão, disse o Senhor Jesus. Ninguém. É muito diferente nós termos a salvação e nós andarmos com o Senhor Jesus. Nós andarmos com ele. Quando Pedro andou com o Senhor Jesus, isso leva tempo. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que ser tratado, amadurecido, tem que ser dado papinha na nossa boca, leite. O Senhor Jesus diz, em João capítulo 22, não lembro o versículo agora, no final do capítulo 22, para o apóstolo Pedro: quando tu era novo, tu te cingias a si mesmo. Ou seja, quando a recém o Pai tinha me dado tu para mim, tu queria me seguir do teu jeito, tu não andava comigo, embora tu já fosse meu. Quando fores velho, outro irá te cingirá e vai te levar para lugares que tu não queres ir. Muitas vezes a gente não quer fazer o que o Senhor está nos falando, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer. Por que a gente vai fazer? Porque a gente amadureceu, a gente aprendeu a andar com o Senhor Jesus. E por mais que doa, por mais que a gente não queira fazer, a gente vai fazer. Isso é comunhão com Deus. Não é fazer tudo o que a gente quer, todos os nossos mimos, é andar com Ele. Então aquele jovem que foi curado, que já era meia idade, acho que 40 anos ele tinha, não me lembro, ele andou com Jesus ali, ele aceitou, não, vou seguir esse aí, foi expulso. Quando ele foi expulso, o Senhor aumenta a comunhão. Cada vez que a gente anda com o Senhor Jesus, ele aumenta a comunhão. Pedro, depois ele está preso, ele está dormindo na cadeia, a morte dele é no dia seguinte. Imagina, tu tem uma conta para pagar, o governo já confiscou a casa, tu tem 30 dias, se tu não pagar, tua casa vai para leilão. Eu já fiz isso, irmãos, eu já fui junto com o oficial da justiça, no meu antigo emprego, fazer a desapropriação de uma casa. É terrível, irmãos, é terrível. A família sai com as mochilas ali, com um caminhão de mudança, vai jogar a mudança na peça de alguém que vai ceder, vai morar de favor, é terrível.
e você sabe que amanhã você vai ter que entregar a sua casa. Você dorme direito de noite ou você fica acordado pensando, o que eu posso fazer? Pedro dormiu, irmãos. Porque ele estava em comunhão com o Senhor Jesus. Tu não perde a salvação porque tu está ansioso, roendo unha, comendo demais, etc. Tu não perde a salvação. Mas tu não está em comunhão com o Senhor. É diferente nós andarmos em comunhão, só não perder, não ficar a noite inteira acordado no celular, ansioso, pensando para quem que eu vou ligar pedindo ajuda. É muito diferente nós estarmos salvos e nós andarmos em comunhão. E o Senhor vai nos conduzindo nessa comunhão. Isso leva tempo, ele vai tendo que curar as nossas deficiências de fé, nossas enfermidades, como diz Romanos capítulo 14, recebo a todos os enfermos na fé. Os nossos irmãos que pensam diferente, né? Então nós temos que ter comunhão com todos. Claro que essa comunhão, ela é partidária, né? A gente vai ter comunhão com o irmão num ponto, mas não vai ter comunhão com o outro. O irmão nos convida para casa dele, para um almoço, e vai ligar a Netflix, ficar olhando o filme com sensualidade, violência lá. Ô, irmão, obrigado aí pelo almoço, tá? A gente se despede e vai embora. Dependendo da maturidade do irmão, a gente não vai dar uma exortada nele ali. A gente vai deixar o Espírito trabalhar. Dependendo da maturidade, a gente vai ter que dar uma exortada. O próprio Espírito vai nos conduzir. Agora, nós entendendo que o Senhor nos separa para Ele fora da cristandade, como nós vimos aí, fora do judaísmo, o jovem cego sendo separado por Deus, entendendo que Ele nos separa, agora, aonde Ele vai nos ajuntar? Fica a pergunta, né? E aí entra outra questão. Os irmãos não esperam o ajuntamento dele e criam seus próprios grupos na carne, né? Com as suas próprias regras. Ou seja, formam uma denominação sem placa. Com as próprias regras ali do grupo, né? Então vamos para Atos capítulo 2, né? Qualquer acréscimo, os irmãos podem trazer daí. Eu vou, enquanto o irmão coloca na tela, eu vou abrir a minha de papel. Que eu peguei aqui, agora fica mais fácil de eu fazer a leitura. Eu vou ler o 1 primeiro, daí eu vou para o 2. Atos capítulo 1. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, e derrama o batismo do Espírito Santo, ali é inaugurada a igreja, irmãos. Agora, tudo que os irmãos tinham aprendido não vale mais, irmãos, sobre a lei. Quem era a igreja do Senhor Jesus? A igreja do Senhor Jesus era judeus, irmãos. Deus salvou os judeus. Todas as promessas do Velho Testamento era para uma única vinda do Senhor Jesus e ele reinar sobre o povo. Os judeus não esperavam que os gentios fariam parte da igreja. Eles não esperavam. Nem esperavam que o Senhor Jesus ia conduzir as coisas dessa forma. Eles esperavam que o Senhor Jesus viria e seria um rei poderoso, que reinaria no trono de Davi, porque essa é a promessa, irmãos. Então confundiu tudo os judeus ali. Deus bagunçou tudo. Ele não colocou emendas na lei. Tirou algumas coisas que estavam pesadas demais para o povo, difícil de praticar, acrescentou umas coisas mais fáceis. Não. Tanto que ele fala para os judeus, vocês atam fardos pesados que nem mesmo vocês movem um dedo para carregar eles. O Senhor não acrescentou, não tirou os acréscimos dos fariseus, não mexeu na lei, ele fez tudo novo, irmãos. E para os judeus foi muito difícil isso, irmãos. Agora pensa nos nossos irmãos que aceitaram Jesus lá na Igreja Universal, na Católica, com tantos acréscimos, com tantas mentiras sobre Deus. Aí a gente traz uma verdade simples dessa. Você acha que é fácil para eles aceitar, irmãos? Não é fácil. E vocês acham que eles estão de má fé? A maioria sim, mas muitos não. Muitos são salvos ali dentro. E querem a verdade, mas é difícil, irmãos. É difícil. Porque assim como eles acreditaram que o que aquela religião falou era verdade, e eles viram que a vida toda estava enganado, agora o coração deles vai se encher de dúvida. E a dúvida é o quê? É o câncer. É o câncer da fé. É uma enfermidade na fé.
Isso é a dúvida. Então eles vão estar enfermos na fé. E o Espírito de Deus que nos irmãos maduros habita, ele vai dar o discernimento para ver se aquele ali é um irmão enfermo na fé ou se ele é um prosélito, um servo de Satanás ali. E se ele é um irmão enfermo, nós temos que ter paciência. Nós não queremos tirar ele do nosso meio por carnalidade, que a gente não tem paciência com ele. Nós temos que ter paciência, ele está enfermo. Mas os irmãos, já no seu grupo fechadinho, que virou pior que uma denominação, virou um grupo exclusivista, dão um pontapé na bunda e tchau, e começam a usar textos bíblicos isolados para dizer que ele é um herege. Mas o irmão só está cheio de dúvida, ele só está enfermo na fé. Romanos capítulo 14, depois os irmãos leiam com calma, dão um pause, quem assistir no grupo ou no YouTube, dá um pause e vai lá ler Romanos 14. Uns achavam que podiam comer de tudo, os outros achavam que só podiam comer legume. Leia Romanos 14, você vai ver que os dois grupos faziam para o Senhor, não faziam pela carne, porque eram carnívoros. Eu gosto de carne, eu não vou ficar sem carne. Não. Ou porque queriam ser vegano, proteger os animais. Não. Eles faziam por amor ao Senhor. Eles achavam que comer carne era pecado, por causa das carnes sacrificadas, ídolos, etc. Não tinha como eles comprar sem saber se foi sacrificado ou não. Então eles achavam que era pecado. E lá em Romanos 14 vai dizer que esses irmãos que não tinham fé de comer de tudo, eles eram enfermos na fé. Mas os irmãos fortes na fé, ou fracos, depende da tradução, vai dizer que eles eram fracos, outros vai dizer enfermo. Mas os irmãos fortes, sadios na fé, deveriam receber eles com amor. Por quê? Porque eles faziam para o mesmo Senhor. E não levantar contenda por questões de comida. Então isso não é motivo para separar. Lá em Coríntios capítulo 5 vai dar os motivos para nós se separar de um irmão. Devassidão, adultério, na prática do adultério, avarento, o irmão só pensa em dinheiro. Lá vai ter os 5 motivos, né? 6, na verdade, que nós devemos nos separar dos irmãos, mas não porque ele está enfermo na fé, ele não entendeu corretamente. Então é difícil. É difícil? Foi difícil para aquele jovem lá entender. Agora os irmãos aqui em Atos, eles esperavam uma coisa da lei e veio outra nova. As escrituras dizem que a igreja era um mistério oculto aos escritos dos profetas passados. Nada que estava escrito lá falava da igreja. E agora? O próprio Espírito vai conduzir eles. Então vamos ler Atos 1, verso 6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Então veja, essa era a promessa, que ele viria restaurar o reino. Eles perguntaram isso em Mateus 24. E a resposta ficou confusa para eles. E agora ele está perguntando de novo. E de Israel, o Senhor Jesus reinaria sobre todas as nações. Só que por causa dos gentios, por causa da igreja, que era um mistério oculto, houve uma pausa no tempo. E as profecias de Daniel, que prescreveram este momento aqui que eles estavam esperando, o Senhor Jesus glorificado e sentar no trono de Davi, reinar sobre Israel e sobre o mundo todo, através de Israel, para as nações que aceitassem Jesus como único governo, entrando no milênio, foi suspensa para a inserção da igreja. Agora estão tudo perdido, porque houve uma pausa para incluir algo novo. Agora estão perdidos. Como é que eles vão andar, irmãos? O que eles vão fazer? Qual é a regra que eles vão seguir? Sem regra, a gente sabe que vira o caos, né? Tanto que Romanos 14, o apóstolo Paulo fala, Romanos 13, obedeça às autoridades. Nós devemos obedecer às autoridades, salvo as autoridades nos obriguem a fazer algo contra Deus. Fora isso, a gente deve obedecer. Mesmo que a gente não goste, a gente deve obedecer. Mesmo que seja difícil, a gente deve obedecer. Só não deve obedecer quando for contra Deus. Um pecado. Negar Jesus, por exemplo, etc. Né? Bom, então vamos para Atos capítulo 2. Que foi o que eu falei, né? Bom, então em Atos 2 nós temos o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? É a unificação de um só povo. Que povo é esse? O corpo de Cristo. Quando o povo tentou ser um, lá em Gênesis capítulo 6, se não me falha a memória, ou 9, acho que é Gênesis capítulo 9,
o povo tentou ser um só. E vai decorrer até Gênesis capítulo 11, onde eles vão construir a Torre de Babel, por Nimrod. E lá, eles querem ser um povo só. Eles querem viver um mundo maravilhoso aqui, que eles não construíram, eles não pagaram nada por essa terra, pela água. Eles não fizeram nada, eles não nasceram no espaço. E se eu não achar um mundo habitável, eu vou morrer. Não, eles nasceram aqui. Eles queriam usufruir desse mundo, ser o dono desse mundo. Aí eles criaram a Torre de Babel. E Deus, para não permitir isso, confundiu as línguas. Dividiu o corpo. Dividiu a humanidade. Porque qual era a ordem? Se espalhai por toda a terra e se multiplicai-vos quando saísse da arca. E o que eles fizeram quando saíram da arca? Foram viver num lugar só, se tornar um povo só, sobre o domínio humano, não sobre o domínio de Deus. Agora aqui em Atos nós temos a unificação da língua. Deus derrama um espírito sobre esse povo, em Atos capítulo 2, e eles falam um único idioma. Falam vários idiomas, mas todos entendem uma única língua. Por acaso essas pessoas não são gregos, romanos, medo-persas? Como nós estamos entendendo o que eles estão falando? O dom de língua. É falar o mesmo idioma. Por quê? Porque aqui Deus cria um único povo agora, que é a sua igreja. Então eles entenderam. Opa, já tem uma inclusão aí. Já tem o cumprimento da profecia de Joel. Tá, pera aí, o Espírito está encaminhando as coisas. Mas eles ainda continuavam crendo que era só para os judeus, porque era só judeus, os 120 ali. Então vamos continuar o texto, no verso 42. O 41 vou ler. Ou 40, deixa eu ver aqui. Acho que dá para começar do 38. 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sedes batizado em nome de Jesus Cristo. Quem é cada um, irmãos? Judeus. Aqui Pedro, ele foi chamado para os judeus, para pregar aos judeus. Como o apóstolo Paulo diz, Pedro foi chamado para os judeus e eu para os gentios. Aqui são só judeus. E ele está pregando uma mensagem de arrependimento. Vocês crucificaram o Salvador de vocês. Se arrependam. Verso 38. Arrependam-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, como os primeiros irmãos andavam na doutrina dos apóstolos, que nem tinha ainda, estavam começando, né? Eles estavam só falando oralmente ali o que fazer, oralmente, não tinha nada escrito ainda na doutrina dos apóstolos. E agora eles estão perdidos, irmãos. Então o Espírito Santo vai estabelecer uma norma, ó, quem tem muito vende, não é obrigado a aceitar essa norma, agora é graça, agora não é por lei, não é por imposição, mas ele vai estipular uma norma ali, e o apóstolo Paulo vai trazer essa norma para a igreja, todos vão aceitar, exceto Ananias e Safira, eles vão fingir que aceitam, mas não aceitam, e porque eles fingiram que aceitaram, eles não eram obrigados a aceitar, mas como fingiram que aceitaram, para usufruir dos benefícios materiais, ganância, avareza, eles foram mortos, né? Então, está começando algo novo ali, irmãos. Ali é o começo, eles não sabem como andar. E as regras vão sendo estipuladas pelos apóstolos, até elas serem escritas para chegar a nós. Aqui eles não tinham nada escrito ainda. E toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam junto com alegria e com gentileza, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E Deus acrescentava, todos os dias à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que acrescentava? E Deus acrescentava todos os dias à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então é o próprio Deus, pelo seu Espírito, irmãos, que vai acrescentando a igreja. Mas qual igreja?
a igreja universal. Não é a igreja física aqui. A gente não pode criar uma heresia aqui agora dizendo é Deus que acrescenta a igreja quadrangular ou a minha, não. Deus acrescenta, pela pregação do evangelho, a igreja universal. Cada alma que nasce de novo, ela é acrescentada nas regiões celestiais. O nome dela é colocado no livro da vida e nunca mais sai. O que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Que igreja é essa? A resposta da pergunta, quem dizes que sou? Que resposta Pedro deu? Tu é o Filho de Deus. Sobre essa resposta, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Então, todo aquele que nasce de novo, que crê quem é Jesus e o recebe, é acrescentado à igreja. Agora, como essa igreja vai andar? O Espírito vai trazer. Como? Através dos apóstolos. E vai morando em nosso coração, nos confirmando como é esse andar cristão como igreja, como ajuntamento. E aqui nós já temos algum princípio aqui. Eles se reuniam todo dia, irmãos. Então, o que seria deixar o mundo, irmãos? Todo dia eu trabalho, estudo, faço faculdade, tudo para ter o melhor desse mundo, e uma vez por semana eu me reúno com os irmãos. Será que isso é deixar o mundo, irmãos? Hã? Será? Quem eu estou amando mais? O Senhor Jesus conta uma parábola, né? Um homem devia 300, o outro 3.000. Não lembro o valor da parábola que Jesus conta, estou só ilustrando um valor aqui simbólico. E o rei perdoou o que devia 300 e o que perdoou 3.000. Quem ele amou mais? O que perdoou 3.000. Então, se eu dou 6 dias da semana para o mundo e só no domingo eu me reúno para os irmãos, quem eu estou amando mais? É fácil de responder, né, irmãos? Então o Espírito ele já está nos falando. Eu trabalho todo dia. A não ser que o irmão fique doente ou que o irmão tenha um ministério, o Espírito vai confirmar. Não é no coração do irmão. Normalmente o Espírito não confirma no coração do irmão que ele tem um ministério. Ele confirma no coração dos irmãos. E não do irmão que tem o chamado. Isso é impressionante. E o Espírito ele vai confirmar, vai separar, como separou o próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, separou os apóstolos, né? O irmão às vezes ficou doente, a irmã é viúva, naquela época não tinha aposentadoria. Então o Espírito ele vai conduzindo, irmãos. É lindo demais, irmãos, ver a condução do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua igreja. Só uma coisa nos cabe, submissão. E essa submissão vem conforme a enfermidade de fé vai sendo curada. Então Deus ele acrescenta, ele vai acrescentando a igreja, que é todos os salvos. E esses salvos, eles vão crescendo no Senhor, não tem opção, irmãos. Todo salvo cresce no Senhor. Ninguém fica a vida toda enferma. Aí morre, aí Deus leva antes, prematuramente. Porque Deus vai disciplinando, se a gente não ouve o Espírito, ele vai nos disciplinando. Para a gente crescer no Senhor. Às vezes a gente demora por maldade da carne, porque a gente não quer largar aquele pecado, aquele erro, né? Mas a gente vai apanhando cada vez mais. Às vezes até a morte física, né? 1 Coríntios 11, 29, 30, 31, mais ou menos, fala, né? Muitos de vós estão doentes, enfermos, desanimados, com depressão, cansados, por participar da Santa Ceia indignamente, né? Por não discernir o corpo de Cristo, por não crescer. Então, o Senhor vai nos disciplinando, e alguns morrem ou dormem, diz lá no texto, por causa disso, né? Então, o Espírito, ele vai conduzindo. Agora nós vamos para Tiago, capítulo 15. Tiago não, desculpa. Atos, né, capítulo 15. Eu vou citando alguns textos, né, irmão, senão fica longo, eu já vou encerrar aqui minha fala. Eu vou encerrar nesse capítulo 15 aqui mesmo, de Atos, a princípio, né? E a gente pode continuar com esse tema aos domingos aqui. 1 ou 2, quantos Deus quiser. Os irmãos, o Senhor usando os irmãos, entendendo que os irmãos têm a necessidade, os irmãos trazem, a gente muda o tema. É conduzido pelo Senhor. Atos 15. Mas antes eu quero citar Atos 10. Pedro, ele está na casa de um irmão chamado Simão. Esse irmão era um curtidor. Eu não gosto de usar o termo empresário, né? Por quê? Porque normalmente isso é usado por pastores, por irmãos, para enaltecer a profissão de empresário.
ela é tão enaltecida por Deus quanto a de Gari. Deus não se agrada do dinheiro, da prosperidade, irmãos. Deus não se agrada, mas ele permite essa profissão. Ele permite que alguns irmãos sejam ricos para o uso dele. Para o uso dele, não para o uso próprio. Mas ele não se agrada da prosperidade, tanto que ele fala em Mateus capítulo 6, acumule tesouro nos céus. Que tesouro é esse? Ah, coisa espiritual. Não, material, que traça não corrói, ferrugem não rói, ladrão não rói, ferrugem não corrói, ladrão não rouba. Mas Deus permite. Então esse irmão, ele era curtidor de couro, tinha uma casa grande, de 3 andares. Talvez era rico, não sabemos, mas muitos irmãos gostam de usar para enaltecer, para querer levar todos os irmãos a ficar rico, né? Então a gente tem que cuidar com esses perigos, irmãos, tem que cuidar. E Pedro estava hospedado na casa desse irmão. E a gente sabe que hospedar alguém não é fácil, irmãos. Não é fácil. A pessoa tem as manias dela. Alguns comem de boca aberta, aí incomoda outros, né? Uns às vezes se coçando o nariz ali em público. Os irmãos têm as manias, né? E o que a Bíblia fala? Sede hospitaleiros, né? Quem é hospitaleiro hoje, irmão? Quem? Então Pedro estava lá, Atos capítulo 10. E Cornélio, ele era um homem que buscava Deus, mas ele não era salvo, irmãos. Ele buscava Deus, o único e verdadeiro Deus. Que Deus que ele buscava, então, se era o único e verdadeiro? O Deus dos judeus, porque a verdade vinha dos judeus. Olha só, irmão, então as pessoas falam assim, ó, com todo esse péssimo testemunho que a igreja dá, a cristandade, não vou falar igreja, vamos falar sempre cristandade, né? A cristandade dá, como é que alguém vai ser salvo hoje? Mas olha o mau testemunho, Jesus já tinha sido até crucificado pelos judeus, de tão péssimo, e Cornélio estava lá buscando a Deus. Aí aparece um anjo a Cornélio e diz, vai chamar Pedro. O Senhor não usa anjos para trazer a mensagem da salvação, o Senhor usa homens. Com dom de evangelista, ele usa os irmãos, usa o corpo dele, a igreja. Paulo, por que me persegue? Paulo não pegou o foguete do Elon Musk e foi lá no céu perseguir Jesus. Não. Ele perseguiu os irmãos, estava com cartas, ele estava indo prender os irmãos. Então, o Senhor Jesus usa pessoas. Se a cristandade dá um péssimo testemunho, ele vai usar algum irmão fora lá. Ele vai usar alguém que dá um bom testemunho, mesmo dentro da sua enfermidade. E aí, o anjo aparece e fala, manda chamar Simão Pedro que está na casa de um Simão curtidor. Ele mandou 3 soldados. Pedro jamais ia fazer isso, irmão. Por quê? Porque Pedro não tinha nenhuma base para crer na igreja. Por que Pedro não tinha nenhuma base? Porque ainda não existia a doutrina da igreja. Quem trouxe foi Paulo. E Pedro, então, ele obrigou-se ainda na sua enfermidade de fé a seguir a lei, que não valia mais. Então Deus aparece para Pedro e desce um lençol com animais que a lei proibia comer. E Jesus fala, mata e come. Pedro responde, não vou comer isso não. Eu nunca comi coisa impura que a lei condena. Jesus diz, não torne impuro o que eu purifiquei. E aí, permitindo então que Pedro comesse aquilo ali. Mas aquilo ali era uma visão preparando o coração de Pedro. Olha como Deus é bom, irmãos. Olha como Deus é bom. Ele vai preparando o nosso coração. Ele não chega e dá a mensagem, tu tá crendo tudo errado, tu vai pro inferno, tem que aceitar. Não. Ele foi preparando o coração de Pedro. Para quando os soldados chegassem lá. Que Deus misericordioso nós temos, irmãos. Que Deus bom, né? E quantos falam assim, teu batismo não válido, tem que fazer tudo de novo, senão tu vai pro inferno. Já tá fazendo tudo errado e um cego querendo ensinar outro ainda. Quem tem o Espírito de Deus tem amor e misericórdia, irmãos, pela enfermidade daqueles que ainda não entenderam a graça completa. E aí Pedro, então, os soldados de Cornélio vão lá chamar Pedro, e Deus fala, vai chegar 3 pessoas aí, vai com eles, obedece. Aí Pedro foi, né? Aí Pedro pregou para Cornélio. Cornélio foi salvo. E aí os judeus, a igreja, não os judeus que crucificaram Jesus, aqueles que se converteram na pregação que eu li para vocês lá, que nós lemos ali, Atos capítulo 2. Vocês crucificaram o Messias, se arrependem. Os irmãos que eram salvos,
que seguiu os apóstolos agora, eles chamaram Pedro, como é que tu foi comer com o gentil lá que Deus proíbe? Tu vê, ele seguia a doutrina do apóstolo, mas nem tinha doutrina ainda. Eles iam seguindo meio, tipo, a cega, entendeu? Eu só sei que Deus está com esses homens aí, vamos seguir. Mas não sabemos. Oh, coisa linda, irmãos. A paciência do nosso Deus. Oh, Deus maravilhoso. Ah, Deus maravilhoso. E aí foi seguindo as orientações. Aí eles chamaram, ô Pedro, como é que tu entrou na casa do gentil que não pode? Aí Pedro falou, não, eu recebi uma visão. Aí Pedro começou a narrar a visão. E Deus me disse que não faz mais acepção. Essa acepção não existe mais. Agora ele aceita os gentios nessa nova era, nessa dispensação, na graça. E aí bugou tudo. Aí ficou... Os gentios não obedecem nada, eles não têm lei nenhuma. A única lei de Deus é nossa. E agora ferrou tudo. Como é que... E eles vão aceitar Jesus, mas vão continuar com as amantes, os muçulmanos com as 10 mulheres, vão matar animais a outros deuses, Igreja Católica, por exemplo, né? Ferrou tudo agora. E aí eles queriam aplicar a lei para os gentios. Não faz sentido, irmãos? Claro que faz sentido. Não é maldade deles. É o raciocínio lógico, é enfermidade de fé. Eles não entenderam ainda. Então vamos nós agora crucificar, ser exclusivista? Não tem comunhão com esses irmãos, é porque são tudo errado. Não. Eu vou ter a paciência que Deus teve com Pedro. Depois Pedro deu um testemunho de paciência com os irmãos. Estão entendendo, irmãos? A graça do nosso Deus vai muito acima da nossa capacidade de compreendê-la. Nós somos salvos por aquilo que a gente nem compreende direito. Meu Deus do céu. Isso é bom demais. É mais ou menos tu tá numa cidade nova e tu entrou numa mão única. E quando tu tá chegando no final, tu viu e a placa, às vezes uma árvore meio tapou ali e tal, e é cidade nova, e tu viu que entrou, aí tem um policial lá, um guardinha lá. Aí ele vê a placa. Se ele usar de misericórdia, ele vai fazer, não só retorna aqui e tal. Se ele usar o rigor da lei, ele vai te multar, ele pode. Então, olha a misericórdia de Deus, não usou do rigor da lei. Ele teve misericórdia para que os irmãos fossem entendendo esse processo. Atos 15. Agora, deixa eu achar o versículo aqui. Eu acho que eu vou ler do 1 aqui, né? Tá, vou ler do 1 em diante. Então, alguns tinham descido da Judéia. Ensinavam assim os irmãos, se vós não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos. Por que subir a Jerusalém aos apóstolos? Porque eles seguiam as doutrinas dos apóstolos e os anciãos sobre aquela questão. Então veja, quem estava trazendo essa doutrina eram irmãos salvos, mas judeus. Só que para eles era difícil, tipo, não seguir nada, entendeu? Tinha que seguir alguma coisa da lei ainda. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, olha só, alguns da seita dos fariseus, tinha a seita dos saduceus, fariseus, essênios, né? Era o povo de Deus, o judaísmo dividido em várias facções. Hoje o povo de Deus, o cristianismo não está dividido em várias facções? Nós poderíamos ler assim, ó, eu posso parafrasear dessa forma, alguns das seitas da quadrangular, alguns das seitas da universal, alguns das seitas católicas, que tinham crido, se levantaram dizendo que era certo circuncidar e mandar que o gentio guardasse a lei de Moisés. Então eram alguns irmãos salvos, que creram em Jesus como Salvador, mas ainda estavam enfermos na sua seita. Ainda tinham dificuldade de largar os princípios da lei de Deus. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha
boca a palavra do evangelho que gentios, aqueles que Deus elegeu para que Pedro pregasse lá em Atos capítulo 10, que é o Cornélio e toda a sua família. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, lhes dando o Espírito Santo, assim como deu a nós. E não fez diferença entre eles e nós, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou, e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calados eles, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouve. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, lá em Atos 10, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas que está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das ruínas, tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Aqui nós temos tanto a aceitação da igreja, como do milênio aqui, mas é outro assunto, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aquele que dentre os gentios se converter a Deus. Veja, cada um está dando a sua opinião aqui, irmãos. Pedro deu a dele, pela experiência pessoal, pelo amadurecimento de fé. Os fariseus que não tinham essa experiência deram a deles. Tiago está dando... É opinião pessoal. Até agora isso não vale de nada. Claro que... o que o apóstolo Paulo disse uma vez? E julgo, quando ele deu a opinião dele, e julgo eu ter o Espírito de Deus. Provavelmente a opinião deles é acertada pela maturidade que eles já têm com Deus. Mas mesmo assim, não vale. O que vale é a confirmação do Espírito. Então vamos lá, continuando. Mas escrever-lhes que se abstenham. Então Tiago dá a opinião dele e diz o que deve se dizer para os judeus. Qual a doutrina dos judeus, dos gentios, perdão, irmãos. Que doutrina dá para a igreja que se converte em outros países, não na Judéia? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, porque todas as nações tinham seus deuses, menos os judeus, que adoravam o único Deus. Da prostituição. Então o culto de prostituição era muito grande, né, em outras nações. Da carne sufocada com sangue, que é oferecer animais ali em sacrifício, carne sufocada. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido às sinagogas. Veja bem agora, irmãos, verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, enviá-los com Paulo a Barnabé em Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Veja, irmãos, nós já falamos lá no assunto sobre a verdadeira igreja, que são vários vídeos, que Deus entrega a sua mensagem a homens fiéis. Nós já vimos isso lá. Homens fiéis a ele. Então aqui, homens idôneos, fiéis. E por intermédio deles, escreve o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria, vos saúdam. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhe tendo nós dado esse mandamento. Veja, Deus estava trazendo a sua vontade para a igreja e ela seria escrita através dos apóstolos. Então eles eram a autoridade da igreja. Eles tinham que ser consultados. Verso 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Então, quem conduziu, irmãos? Quem bateu o veredito? Quem assinou?
Quem foi o juiz da determinação do que seria dito aos gentios? O Espírito Santo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor cargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada da fornicação, das quais coisas vocês vão bem se vos guardar-vos. Bem vos vá. Então, houve uma discussão compreensível, porque alguns irmãos, com excesso de zelo, vamos dizer assim, foram lá perturbar os gentios. E, num certo sentido, estava certo, porque os gentios tinham que ter uma conduta de vida, não podiam viver do mesmo jeito. Mas isso ia ser escrito posteriormente pelo apóstolo Paulo. Então, eles quiseram pôr um peso muito pesado em quem recém estava começando a fé, que nem os judeus carregavam. E hoje não é assim nas denominações? Se tu fizer isso, tu perde a salvação. Olha que peso, irmãos. Olha que peso. Você está entendendo? Você que não morreu, nós que não morremos por ninguém, determinamos que a pessoa perde a salvação. Caramba! Gálatas capítulo 1, verso 8. Quem vos fascinou do verdadeiro evangelho para um falso evangelho, seja maldito. Também Gálatas capítulo 3. Então, quem vai nos conduzindo a todas as nossas áreas da vida, mas nos detendo aqui o tema, que é a reunião dos irmãos somente ao nome do Senhor Jesus, é o Espírito. Ele vai nos conduzindo. Então, nós não temos pressa. Eu tenho que achar um grupo de irmão perfeito, eu tenho que criar o meu... Não. Quem está em Espírito não se preocupa com isso. Porque ele vai nos reunir ao nome dele. E ele vai trazer a doutrina, que já está escrita no nosso caso hoje, né? No caso, ele traz a confirmação. E não ensinará mais homem ao homem. Eu falei lá no grupo que tem 3 formas de nós entender a palavra de Deus, né? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Satanás ou pelo Espírito do homem. Quando nós entendemos pelo Espírito do homem, a letra é morta. E a gente cria doutrinas da alma. Quando a gente entende por Satanás, ele achou as nossas concupiscências ali, para nos seduzir. Como ele disse para Eva, está escrito, pela concupiscência dos olhos. E quando a gente entende pelo Espírito de Deus, que nós habita tranquilo, irmãos. E nós temos o Espírito de Deus. Ele não nos deixa ser enganado. Então o próprio Espírito vai nos conduzindo a irmãos. Ele vai nos trazendo paz. Esse irmão aqui está andando com o Senhor. Eu vou andar com ele. O Senhor está me levando a ele. Nós não temos essa preocupação. Ele nos mostra o que é errado pela palavra e nós abandonamos. Ele faz como fez com Abraão. Sai da tua parentela, mas eu vou para onde? Não interessa. Por enquanto eu só estou mandando sair. Então ele nos manda apartar do mal, dos falsos irmãos, das falsas doutrinas. Nos apartamos. E agora? Ele conduz como Abraão. Ele vai nos conduzindo a irmãos verdadeiros. Às vezes a nossa alma começa a emocionar demais e querer determinar o tempo de Deus. Em todas as áreas da nossa vida. Eu já estou muito solteira há muito tempo, eu preciso casar. É minha alma. Deus vai me encaminhar tudo, mas aqui o tema específico é a reunião dos irmãos. Então eu não preciso ter a preocupação, eu preciso ter o zelo. O zelo eu preciso ter, muita vontade, mas não a preocupação, ou seja, a expectativa. Se eu perco a vontade, eu estou em depressão, eu estou na alma também. Então eu tenho muita vontade de estar com os irmãos sinceros que invocam o nome do Senhor, como disse Timóteo capítulo 2. Andamos com aqueles que de coração sincero invocam o Senhor, nos afastamos dos vasos de desonra e andamos com os vasos de honra. Nós temos essa vontade imensa, mas não a expectativa de quem será, quando será, como será. A expectativa é do homem, a vontade ela é de Deus. Se eu começo a ter expectativa, é minha alma que quer, não é o Espírito de Deus. Então o Senhor vai nos conduzindo, irmãos, vai nos conduzindo. E a gente vai dando passo de fé, curando as enfermidades. Cada vez que ele fala, a gente dá um passo, obedece. Enquanto a gente não obedece, a gente rompe a comunhão. Sempre que Deus nos dá um mandamento e a gente não obedecer, a gente rompe a comunhão. Deus não quer só nos salvar, irmãos. Ele quer andar conosco nesse mundo. A salvação nós já temos. E ela é imerecida. É por graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. O tema aqui não é salvação, mas vou deixar esse versículo aqui. É salvo na carne, para entrar no milênio. Mateus 24.
não é salvo na alma. Ninguém pode perseverar, ninguém pode garantir a própria salvação, irmão. Todos vão para o inferno, todos vão deslizar num dado momento. A salvação, ela é imerecida, é por graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, né? Mas é outro assunto, mas só para tranquilizar alguns irmãos que de repente vão ouvir esse vídeo de outra forma, né? Então, irmãos, Deus vai conduzir nós, Deus vai nos conduzir. Ele Irmão, começou a obra, ele vai terminar. irmão, tá vendo? Uhum. Aproveitando, né, só o ensejo, né, só finalizando isso daí, eu falo, né, pros irmãos, eu mesmo, né, quando, né, saí de já de uma divisão, né, que era, vamos chamar aqui, né, de sistema religioso, né, vou botar assim, mas os irmãos já têm maturidade aos quais vão ouvir, outros que talvez vão ouvir. Eu mesmo fiz isso, eu abri, né, eu tinha uma necessidade de estar juntado, reunidos com os irmãos. E eu abri aqui a porta da minha casa aqui, para fazer isso, recebi irmãos, as pessoas vinham e tal, e eu considerava isso, tá, como a reunião do Senhor no caráter da sua assembleia, da sua igreja. E não era. Não era, no entanto, que era mais uma divisão. Mais uma divisão. Hoje a gente se encontra muita dificuldade, irmãos, para encontrar irmãos que, de forma sincera, queiram estar reunidos somente ao nome do Senhor. E há uma dificuldade nisso. Por quê? Porque às vezes nós não estamos por causa do Senhor, por causa às vezes do nosso molde, de uma necessidade que é nossa, uma carência nossa. Por mais que possa parecer válido isso, mas não é no Senhor. Toda reunião da igreja tem que ser em torno do cabeça de Cristo. Ela precisa ser Cristo. Isso é muito difícil, irmão, porque muitas das vezes nós, eu tô falando nós, de modo geral, tá, irmão? Nós, assim, só para como figura aqui de linguagem aqui, nós não estamos por causa do Senhor. O Senhor não é o centro da nossa atenção, o Senhor não é a nossa alegria. E aí começa a divisão. Por isso há divisão, porque não é por causa do Senhor, o ajuntamento não é por causa do nome do Senhor apenas, por causa do Senhor apenas, não nome no sentido de nome, tá, gente? G, J, E, S, U, S, nada, Yeshua, nada, não. A autoridade do Senhor, sabe? Então é muito fácil a gente dividir, como o irmão desde o princípio disse, dividir, como eu estou falando aqui, que eu fiz isso. Quando eu descobri, né, algumas verdades, né, que a, a religião, ela estava, né, assim por dizer, eu não queria, né, estar mais ali, porque era contra a minha consciência, mas também não consultou o Senhor aonde o Senhor queria que eu estivesse. E assim a gente vai fazendo, dividindo. Graças a Deus, hoje eu acredito, que hoje eu não tenho mais essa ansiedade, esse anseio. Se o Senhor quiser, irmãos, Ele é o cabeça e Ele é o mais interessado em criar um ajuntamento da forma como Ele quer, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Então, deixar aqui essa contribuição aqui, onde eu já fiz isso, e o Senhor, graças a Deus, me disciplinou fortemente nesse aspecto, me ajudou a crescer nisso, e não é algo mais que eu queira mais dar essa, vamos assim dizer, essa desonra para o Senhor, essa desonra para o Senhor. Ele vai fazer, ele fará. Então não adianta a gente não precisa ficar, olha só, é só a gente olhar para nós mesmos, nós não nos movemos nada a isso daqui. E o Senhor, no tempo certo, o Senhor foi trazendo cada um para poder aprendendo, para crescendo mais. Ele faz, ele faz. Irmãos, então, para encerrar a minha fala, né, desse irmão, se algum irmão quiser trazer alguma questão, então, os irmãos, ali no início, eles queriam fazer o quê? Implantar alguma parte do judaísmo nos gentios. Todos os irmãos aceitaram o que o Espírito Santo determinou. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Então, o que o Espírito Santo determinou para os gentios, todos aceitaram. Mas, conforme o tempo foi passando, os irmãos, eles não aguentam e cedem a sua alma, né? Qual é o evangelho pregado hoje, irmãos? Pedro, ele deu um modelo de evangelho, que era o Senhor Jesus Cristo, crucificado pelos nossos pecados. Só isso, para salvação por graça. Os judeus queriam acrescentar alguma coisa aos gentios, que não tinham ordenança nenhuma. Qual é a pregação do evangelho hoje? Você está com casamento ruim? Campanha da família toda quarta-feira. Então o evangelho, ele acrescenta alguma coisa, o evangelho falso. Passado alguns anos, os irmãos foram para Galácia, para a cidade de Gálatas, alguns irmãos judeus,
e se coçaram. É igual aquele irmão que está na igreja, e aí ele se apaixona por uma mulher do mundo. Os irmãos lá, pelo Espírito Santo, trouxeram que ele não pode ter relação com ela. Ele aguenta um tempo, mas se ele não amadurecer, se ele não for quebrado, se ele não amadurecer no Senhor, ele aguenta um tempo na alma, sufocando a alma, mas daqui a pouco ele cede e vai se relacionar com aquela mulher lá, e aí automaticamente ele vai se afastar dos irmãos, porque os irmãos não podem aceitar. Isso é um pecado, os irmãos têm que excluir ele da comunhão, né? E ele vai se afastar e andar na carne. E Deus vai tratar ele, irmão, porque ele está salvo, só que ele não está em comunhão. Andar em comunhão, irmãos, dá poder, dá discernimento de espírito. Tem irmãos lá no grupo, lá que eu não vou citar nome, que discerniram espíritos já. Palavras que vinham de Deus ou do diabo, que tiveram entendimentos, tiveram revelações de Deus, coisas que aconteceram na família. A comunhão com Deus dá esse poder. Por que a gente não vê mais o poder de Deus entre os irmãos? Porque eles não estão em comunhão com Deus. Em Gálatas, o apóstolo Paulo fala no verso 4, né? Qual é o verdadeiro evangelho? Que Jesus Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados. Gálatas 1:4. A fim de nos resgatar do atual perverso sistema mundial. Nessa tradução é muito boa. Segundo a vontade de Deus Pai. Então, qual é o verdadeiro evangelho? Que Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja toda a glória. Verso 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para seguir um outro evangelho, que na verdade não é outro evangelho. Por quê? Porque é o mesmo evangelho. Os judeus foram lá pregar, vocês só podem ser salvos se aceitar Jesus como Salvador. Então era o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho que a Quadrangular prega, que a Universal prega. Você só pode ser salvo se aceitar Jesus, mas para ter comunhão com Deus você tem que vender sua casa. Você tem que adorar Maria. É o mesmo evangelho. Jesus é o Salvador, não é Buda, não é Maomé, que na verdade não é outro evangelho. Mas o que acontece é que alguns estão confundindo vocês com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. É o mesmo evangelho de Cristo, porém corrompido. Olha que lindo, que perfeição. Contudo ainda, mesmo que nós mesmos, ou até um anjo, vos anuncie um evangelho diferente que nós pregamos, seja anátema ou maldito. Qual é o evangelho que depois, se os irmãos podem continuar lendo, os irmãos que quiserem saber, qual era o adultério que eles estavam trazendo? Eles estavam pregando Jesus, porque eles eram irmãos, eram judeus cristãos, podiam ser americanos, podiam ser africanos, eram judeus cristãos, mas eles estavam pregando a circuncisão. E até Pedro estava sentado com os gentios em Gálatas capítulo 2. Isso é importante, vamos ler, irmão. Vamos ler. Se algum irmão tiver que sair, tudo bem. Agora eu tenho que ver se eu lembro onde é. Eu sei que é capítulo 2. Tá, 5 em diante. Contudo, nem por um momento cedemos aos irmãos, que na verdade do evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que tenham sido no passado, isso não fez diferença para mim, pois Deus não julga segundo a aparência humana. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido dado a proclamação do evangelho aos gentios e a Pedro aos judeus. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apostolado dos gentios. E quando reconheceram a graça que havia sido outorgada Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordantemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus. Verso 10. E nos recomendaram apenas que não esquecêssemos dos pobres, como também nos esforçamos em fazer. Verso 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia,
eu tive que enfrentá-lo na cara. Olha, irmãos, quem Paulo enfrentou? Pedro. Olha só. Olha, você está entendendo a gravidade da situação? Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Irmãos, igreja. Todavia, quando eles chegaram, eles quem? Os irmãos judeus. Pedro foi se afastando, até se apartar dos que não eram circuncidados, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então Pedro, ele não queria ter o desgaste da discussão. E aí se afastou daqueles irmãos, que eram irmãos verdadeiros, mas que estavam insistindo. O Espírito Santo já tinha determinado, ó, parem com esse negócio, os gentios não precisam, mas eles ficavam insistindo que tinham que circuncidar. Então, e Pedro, para não ter que debater de novo, se afastou, fez errado, ele foi cúmplice. Eu posso não matar, mas se eu ver alguém matando e não denunciar as autoridades, eu sou cúmplice. E eu vou ser preso por cúmplice. Então, Deus não aceita cumplicidade, irmãos. Então, quando um irmão acrescenta o evangelho, tu és salvo pela graça do Senhor Jesus. Mas se tu não guardar o sábado, tu perde a salvação. Se tu não dá o dízimo, como o R.R. Soares já pregou na TV várias vezes, quem não dá o dízimo vai para o inferno, porque lá fala em Apocalipse que os ladrões, os roubadores, os fornicadores vão para o inferno. Mas o julgamento de Apocalipse, irmãos, é para aqueles que não, a igreja não está mais na terra, é para os gentios e os judeus que não aceitaram a graça de Cristo. Então é o que eles são. Paulo vai falar, era o que vós tinha sido, ou seja, nós não somos mais, embora muitos irmãos se comportem assim. Então qualquer coisa que nós acrescentamos ao evangelho da salvação é uma maldição. E nós devemos repreender isso, irmãos. Por isso é importante nós conhecermos os 8 fundamentos do evangelho da salvação, para nós termos bem firme na palavra que nós já estamos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de guardar a circuncisão, sábado, dar dízimo, nada. Mas se eu pecar, eu perco a salvação. Ninguém perde a salvação. Eu sou disciplinado pelo Pai. O Pai vai me surrar. Pode até me botar na cadeira de roda, deixar vegetativo. Depende da gravidade do pecado. Mas eu sou filho, eu nasci de novo, eu não posso desnascer. Então nós não podemos acrescentar nada ao corpo de Cristo. Um nome, porque uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, nada. Somente ao nome de Senhor Jesus, reunidos pelo Espírito Santo. Então quem nos reúne? O Espírito Santo. Ao nome de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem acréscimo algum. Então essa é a reunião dos irmãos que o próprio Espírito vai fazer. Nós não precisamos ter essa preocupação. Nós temos a vontade, não a preocupação. E Deus, ele vai nos encaminhar nesse aspecto. Todos aqueles que desejarem em sinceridade andar com o Senhor, ele vai encaminhar os seus para os seus. Então eu encerro aqui o tema de hoje, né? E aí os irmãos tiverem alguma coisa a acrescentar? Por mim, tudo tranquilo. E certo também. Tranquilo. Tranquilo, meu irmão. Amém. Então vamos orar. Parar aqui a gravação. Parar aqui, Isso, então. pode. Tem. Deixa o irmão parar a gravação. Deu, irmão?